Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. Jabson, este que vos fala, traz no vídeo de hoje a repercussão sobre a possível demissão de Renato Paiva do Bahia e no Vitória a dispensa de Trellis. Solta a vinheta. Chega mais, torcedores, porque os bastidores do Mercadão da Bola para a dupla Bavi estão quentes. Mas antes de falar desses e outros fatos, se inscreva, deixe o like, o comentário e assista ao vídeo até o final. Pois bem, vou abrir esse vídeo falando sobre o Vitória, que dispensou o argentino Diego Torres e o colombiano Santiago Trellis, que é ídolo da torcida leonina. Olha, segundo Leonardo do Canto Rubro-Negro, a saída, a dispensa de Trellis neste momento e nesta janela de transferência se dá por conta do seu salário, que é acima de 120 mil reais, e isso afetaria o planejamento do elenco para o restante da temporada. Já Diego Torres também é por causa dos mesmos motivos, que tem um dos maiores vencimentos do elenco, segundo o jornalista Marcelo Góes. Outro ponto trago pelo jornalista é que Diego Torres não será aproveitado pelo restante da temporada no elenco de Léo Condé. Assim, ambos os jogadores receberam ofertas de clubes da Série C, de acordo com o perfil central do Vitória. Trellis recebeu duas, uma do São Bernardo do Campo e a outra do Operário, só que ele recusou. Já o argentino Diego Torres teve duas de times do Amazonas, uma do próprio Amazonas e a outra do Manaus. De acordo com Marcelo Góes, o argentino está acertado com Manaus e Trellis continua no impasse, porque foi chamado para um acordo para redução de salário e ele, naquele momento, não quis ter a redução de 50% dos seus vencimentos. E aí fez uma contraproposta que foi recusada também de imediato pela diretoria leonina. E aí, até a janela de transferência que encerra no dia 2, ele ainda continua no clube. Só que assim, é a quarta opção de atacante, sendo que ganha 120 mil reais. E para o teto de gastos do clube neste momento não se encaixa. E por isso a rescisão dele neste momento é a mais ideal, segundo alguns sites especializados que cobrem o clube neste momento. E já se falando da saída de Diego Torres e de Trellis, e também da janela de transferências que se encerra no próximo dia 2 de agosto, o Vitória está no mercado em busca de dois laterais até os acréscimos do encerramento desta janela. Mas, segundo informações também do perfil central do Vitória, o clube acertou com o lateral esquerdo Edson Lucas, que estava no Retrô de Pernambuco. Havia outro nome, que se chama Paulo Henrique, que está emprestado ao Vasco, mas, pelo que tudo parece, não virá mais. E o Vitória, neste momento, corre contra o tempo para poder regularizar o atleta no bid da CBF, para dar sequência na Série B e no elenco de Léo Condé. Saindo da Toca do Leão, vamos com os bastidores tricolor, porque o clima não anda nada agradável com relação ao time estar figurando na zona de rebaixamento e por conta que Renato Paiva ainda continua sendo o técnico da equipe. Para completar a indignação dos torcedores com Paiva, o Bahia empatou fora de casa no último domingo contra o São Paulo. E ao final de semana, Benjamin Bach soltou a informação de que o nome forte para assumir o Bahia nas próximas horas seria o do treinador Rogério Ceni. Já outro perfil, destaque do dia, disse
que uma opção viável seria a de Sebastian Becassese. Vamos lá, no caso de Becassese, que é treinador do Elche da Espanha e que foi rebaixado com a equipe na temporada passada, acredito que não virá. Tem um canal no YouTube chamado Futuri, que traz a análise sobre o treinador e de como a forma que ele gosta que suas equipes atuem dentro de campo. Assim, o esquema que ele usa é o mesmo utilizado por Renato Paiva. Até daria certo, mas acredito que ele não virá. É um descarte o nome desse treinador para assumir o Bahia. O nome favorável e complicado é o de Rogério Ceni. Assim, ele irá chegar, eu acredito que ele vai bater de frente com algumas peças, não vai querer utilizar a maioria desses jogadores que estão no clube. Outro motivo é sobre a sua filosofia, que muitos não vão querer se adaptar a ela, como ele fez no Cruzeiro, no Flamengo e também no São Paulo, e aonde geraria um atrito entre treinador e os jogadores. Mas seria um nome interessante para assumir o Bahia neste momento. Tudo por conta que gosta também do mesmo esquema utilizado por Renato Paiva. Ao meu ver, era a melhor opção neste momento, porque daria uma sacudida no time e também traria uma solução momentânea para o atual momento da equipe vivida neste Brasileirão, que é um dos piores dos últimos anos que o clube participou da Série A. Então, o nome de Rogério Ceni seria a melhor opção para substituir Renato Paiva no Bahia e satisfazer um pouquinho os torcedores do clube que andam indignados com o Mister. Fora esse clima de desagrado entre Renato Paiva e os torcedores, a boa notícia ficou por conta das estreias no último domingo do atacante Rafael Ratão e também do lateral Camilo Cândido. Olha, Léo Cittadini, acredito que fará sua estreia no próximo final de semana. Com relação à expectativa dos torcedores, se agradaram dos dois atletas. Gostaram muito do atacante e também do lateral. Com relação às janelas de transferência que se encerram no próximo dia 2, o Bahia está em busca de um camisa 9. Foi ventilado alguns nomes no clube. Carlos Vinícius, Inácio Ramírez, Maicon Santos e até Diego Costa. Olha, mas de acordo com Matheus Barbaço, Diego Costa irá mesmo para o Vasco da Gama, pois já tinha um apalavrado entre seu staff e a comissão do Vasco da Gama. Então, acredito que ele irá mesmo para o Vasco da Gama. E tem mais, o histórico de lesões dele é muito altíssima. Já tem 34 anos, além do mais, gosta de uma confusão. Quem não se lembra da última passagem dele aqui no Brasil pelo Galo? O bafafá que deu nos bastidores, hein? Envolvendo ele e outro jogador. Aquele ali gosta de uma confusão e não anda bem. Não anda bem. Estava na Inglaterra, para mim, não jogou nada. Eu descartaria este nome neste momento. Com relação aos outros, eu até concordaria se o Bahia, nos acréscimos do encerramento da janela de transferência, trazer algum deles. Eu me agradaria bastante. Enquanto se aguarda por um desfecho entre Renato Paiva continuar treinador da equipe e um futuro camisa 9, houve as saídas de alguns jogadores e até propostas para outros. O lateral Chaves, que foi contratado, foi a maior contratação do Bahia nos últimos anos, está retornando por empréstimo ao seu antigo clube, o Independente Del Valle, e ficará até o final de dezembro. Outro que chegou, fez 14 jogos aí, fez gols e não conseguiu ser titular, é Arthur Salles, que também rescindiu seu contrato e irá retornar ao Lommel da Bélgica. Já Lucas Mugni fez uma temporada passada mediana, recebeu uma proposta do Ceará e recusou, quer permanecer no clube, mesmo ficando na reserva, não está sendo aproveitado pelo Mister.
Já o zagueiro Vitor Hugo, segundo Darino Senna, houve um atrito entre ele e o treinador. Ele ficou insatisfeito e cogita deixar o clube, cogita retornar para a Turquia, para o seu antigo clube, se acaso eles o quererem de volta lá. Olha, com relação a Chaves, não se adaptou ao Bahia e nem ao estado. Então, o seu retorno para o Equador foi a melhor opção. Tomara que na próxima temporada o Bahia possa fazer uma venda nele, ou ele possa retornar com o seu futebol de antes. Já Arthur Salles chegou, jogou e não conseguiu se firmar nesta equipe, que seja feliz lá na Bélgica. Lucas Mugni tem a oportunidade de ir para o Ceará para ser um titular lá, jogar a Série B, não quer sair, quer ficar. Então, vai continuar na reserva. Já no caso de Vitor Hugo, nos times do eixo, eu gosto muito dele porque é muito resinha. Ficava na sua, não tinha essa de ter atrito com o treinador, pelo que eu saiba. Mas, com relação a estar no Nordeste jogando por um clube nordestino, já tem essa picuinha. Olha, eu acredito que a melhor solução, ou tira o treinador, ou ele retorne lá para a Turquia. Enfim, torcedores, esse foi mais um vídeo quente com o mercadão da bola para a dupla Bavi, que antes de se encerrar as janelas de transferência, a coisa esquentou nesse mercadão. Olha, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Falou? Fui!